capítulo 13, desculpa. Capítulo 9, vamos ver um que não é juiz. Primeiro rei de Israel não é Saul. Às vezes a gente acha que foi o Saul. Mas, na verdade, o primeiro rei de Israel foi Abimeleque. Gideão gostava de uma mulher, e de outra, e de outra, e de outra, e de um monte de mulher. Né? Cultura, né, Luciano? Podia, né? Naquela época. E ele teve 70 filhos. Estava animado. Já pensou? Hoje tem gente querendo ter nenhum. Mas é que na época era bom assim pro cara, porque tinha os filhos e as mulheres que cuidavam. E uma mulher ajudava a outra a cuidar, não sei o que, era maravilha assim. O cara só ficava com a parte boa do negócio. Né? E o Gideão gostava de uma mulher. E aí arranjou um monte de mulher, casou com um monte de mulher. Quando ele nem casava, elas eram concubinas dele. E aí um desses sujeitos é esse Abimeleque aqui. Quando Gideão morre, o filho não legítimo, hoje não existe mais essa coisa de filho legítimo ou filho não legítimo, né? Na legislação brasileira isso foi abolido recentemente, mas na época deles aqui existia. Né? Então você tinha um filho legítimo que herdava a herança propriamente dita, os direitos de terras e etc. O filho não legítimo não herdava as coisas nessa época. Né? O filho da concubina, né? Que era o bastardo. Ele não herdava isso aqui. Quando Gideão morreu, depois de ter governado Israel por um tempo, esse sujeito, e aí está relatado isso para nós aqui no capítulo 9, ele vai lá e vai atrás do povo que tinha pedido o Gideão para ser rei sobre Israel, e ele vai lá e fala assim, eu sou filho do Gideão e eu aceito esse negócio de ser rei. E aí o povo que estava nessa ânsia de poder ter um rei e poder parar com esse sistema dos juízes aqui, então eles vão lá e aceitam que ele então se torne rei. E aí o que ele faz? Ele vai lá na casa da família do pai dele e ele mata os 70 irmãos dele. Né? Um foge, mas matou todo mundo. Por quê? Porque ele não queria concorrência. Então o que a gente vai observar na questão do primeiro rei de Israel e o primeiro líder que Israel tem que não é escolhido por Deus. Né? Ele é completamente anti-Deus na perspectiva de liderança. Ele é a personificação integral de tudo o que um líder não deve ser. Então ele é inseguro, ele tem medo de perder a posição, ele sabe que quem colocou ele lá não foi Deus, ele sabe que ele usurpou aquele espaço, então se isso aconteceu, ele sabe que a qualquer momento a posição pode ser retirada dele, ou o espaço pode ser retirado dele, por isso ele não deixa ninguém crescer, por isso ele não deixa ninguém avançar, ele literalmente mata as pessoas que poderiam reivindicar aquela posição que ele está ocupando, e aí é o líder conforme a cultura. É o líder que a gente percebe que é a maneira como o mercado forma, que a gente percebe que é a maneira como as indústrias, o comércio, os ambientes que a gente tem, as empresas de maneira geral, acabam formando de liderança. A pessoa sabe que a posição que ele está é uma posição que a qualquer momento, se alguém melhor surge, ele vai ser trocado. Porque ele não pertence àquela posição é dada por um chefe ou por alguém melhor do que ele. Ele enxerga as pessoas como concorrente. Né? E é justamente isso que Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele está tentando preservar o povo dele de ter. Porque uma vez que o povo continuasse enxergando Deus como líder, eles aceitariam os líderes nomeados por Deus como líder, entendendo que se Deus colocou esse cara ali, a posição é dele. É justamente isso que a gente vai ver, ou o oposto disso, do Abimeleque, que a gente vai ver na atitude de Davi, quando ele recusa matar Saul.
Então lá em 1 Samuel a gente tem aquele momento que Davi está fugindo do rei Saul. Davi já tinha sido ungido rei de Israel, só que ainda não era o momento dele assumir. E aí o rei Saul está tentando matar ele, perseguindo, para ver se eliminava a posição dele, porque Saul assume essa posição do Abimeleque aqui também, de um usurpador do espaço, e de alguém que se torna inseguro, que passa a ter medo e etc. E aí quando eles estão na caverna, e o Saul entra lá dentro para fazer as necessidades dele, e o Davi tem a chance, e os amigos dele falam assim, isso é de Deus, Deus entregou o cara nas suas mãos, eles até espiritualizam a condição ali, para ver se o Davi fica mais empolgado ainda com o negócio. Davi vai com a espadinha na mão para matar o rei, mas ele para. Porque ele entende isso aqui. Ele não vai ser um líder que vai se agarrar à posição como um usurpador. A posição é de Deus. Então, a hora que Deus decidir trocar, Deus troca. Não era ele que iria assumir aquela posição, aquela situação. E a gente vai ver isso se repetindo uns 30 anos depois, talvez 40 anos depois desse episódio, uns 30 anos depois desse episódio, quando o filho de Davi, o Absalão, também assume o espírito de Abimeleque aqui, essa mentalidade de liderança de Abimeleque, e usurpa o trono do próprio pai. Davi não luta para assumir o trono. E quando os outros vão, tem uma cena que ele está saindo da cidade fugido, e um dos parentes do rei Saul sai e começa a xingar ele, e fala, bem feito aí, você matou o rei de verdade, você assumiu o trono no lugar do rei de verdade, você está aí agora, bem feito o que está acontecendo. Aí um dos capitães de Davi fala assim, eu posso arrancar a cabeça dele agora, me dá uma palavra que eu arranco a cabeça dele. Né? E Davi fala assim, não, segura a espada aí, porque talvez é Deus que está fazendo isso. Então Davi não está apegado à posição. Então futuramente, quando Deus restitui o reino para ele, beleza, ele assume de novo a responsabilidade. Então, o que a gente vai observar aqui? Você tem um Baraque, que é o cara que deveria estar governando e não governa, que deveria assumir a responsabilidade e não assume a responsabilidade, dá um passo para trás, e aí Débora vai lá e assume e faz o que precisa acontecer. Você tem o Abimeleque, que é o cara que dá o passo para frente quando não deveria dar o passo para frente. Que ele tenta assumir aquilo que não era para ele assumir. E aí a gente agora tem, no livro de Juízes, as duas perspectivas apresentadas para nós. O omisso e o usurpador da posição. E aí, de novo, são duas situações que a gente, às vezes, tem a tentação de se colocar. Eu sabia que Abimeleque era rei durante aquele tempo, ou tipo, ele ficou famosinho mais ali por Siquém? Ele começa famoso ali por Siquém, mas ele começa a espalhar o governo dele pelos outros lugares e Israel aceita. Confuso, né? Porque ele dizia que, tipo, nesse momento o povo de Israel não tinha rei, porém disse que já teve. Você falava. Eles vão ficar sem de novo, porque vai morrer e não vai ter sucessão. A questão de, se todo Israel sabia que era rei, provavelmente eles iam ficar pensando em um substituto para o rei, só que não aconteceu, sabe? Não, porque ele não tinha descendência, e a maneira que ele morre é uma maneira, vamos dizer assim, muito óbvia que Deus está negando aquilo que está acontecendo. Né? Ele cerca uma cidade lá, de um povo que tinha se rebelado. No começo, o próprio Siquém se rebela, lá no capítulo 9, no versículo 22, havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, então ele governou Israel por esse período aqui, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Os próprios que até então apoiavam começam a retirar o apoio dele. E aí começam batalhas e guerras, em um momento que ele cerca uma das cidades,
uma mulher pega uma pedra de moinho, atira da muralha e acerta a cabeça dele. Ele tem um traumatismo craniano lá, que ele não perde a consciência imediatamente, mas que para a medicina da época eles não tinham como curar ele, e aí faz uma análise nele lá e fala assim, cara, não tem mais o que fazer, você vai morrer, né? A gente não tem medicina aqui para poder te curar dessa, não sei se estava com hemorragia, o que estava acontecendo lá, né? E aí ele vira e pede o escudeiro dele para matar ele, para que não se diga que uma mulher matou Abimeleque. O orgulho está presente ali no último momento da morte.